Namastê, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Estou muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira para a gente fazer a leitura este livro maravilhoso, que é Os Quatro Segredos Sagrados. É este livro, o meu está com a capa bem gasta. Por quê? Porque esse livro eu uso tanto, e ele é o meu de cabeceira desde quando eu conheci este livro, por volta, eu acho que foi 2018, 2019, algo assim. Acho que foi 2019 que eu vi este livro pela primeira vez e eu estou com ele. É um livro escrito por Pritaji e Krishnaji, que eles são os cofundadores do ECAN, lá na Índia. São Krishnaji, ele é filho de Bhagavan, e ele tem como a maior missão trazer o despertar da consciência e despertar o amor incondicional, despertar o amor em todos, libertar todos do sofrimento. É um trabalho lindo que eu acredito nesta missão. O ECAM, ele fica lá na Índia, ele é totalmente livre de religião. É sempre muito bom a gente afirmar isso e falar que é uma filosofia e você pode ser de qualquer religião, você pode acreditar no que o seu coração quiser, na sua crença, só vai trazer mais aprendizado para a sua vida. Antes da gente começar a leitura, nós sempre fazemos uma conexão com todos. Então, se tem alguém aqui no Instagram, eu faço normalmente essas leituras no Zoom. Então, é só pegar o link lá na minha bio, que eu faço essa leitura no Zoom, fica muito mais pessoal, a gente conhece todas as pessoas, a gente consegue compartilhar, e é muito linda esta leitura. Já estou fazendo essa leitura, é o terceiro ciclo de leitura, tem várias pessoas que estão fazendo aí já pela terceira vez. E cada vez que você lê esse livro, você tem um insight diferente. Depois que a gente faz a leitura, a gente faz um compartilhar de Diksha e encerramos com um compartilhar da nossa experiência pelo Zoom. Somente pelo Zoom. E você pode assistir a gravação em qualquer momento, pode ser toda semana, se você quiser. Se você não quiser, você pode vir somente quando seu coração mandar e assistir essa leitura, que vai trazer com certeza uma palavra para você. Antes da gente iniciar sempre a leitura, a gente faz uma conexão com todos que estão presentes. Então, eu te vejo, Elisa, te vejo, Fernanda, te vejo, Eliane, te vejo, Andréa. Eu vejo cada um de vocês que estão aqui. Eu estou aqui sempre. E vamos nos conectar com o nosso divino que habita o nosso coração. Vamos fechar nossos olhos, colocar as mãos no nosso coração e nos conectar com o nosso divino pessoal, nosso Deus, nosso Antaryami, o nome que você quiser. Respirando profundamente. Vamos bater nas portas do nosso coração e adentrar nesse espaço que só nós conhecemos, neste lugar secreto, onde habita o nosso divino, o nosso Deus. E caminhando neste espaço sagrado, logo ali adiante, já vemos o nosso divino ali, nos aguardando, nos esperando. E ele pode ser do jeito que você quiser. Ele pode ser Jesus, ele pode ser Maomé, pode ser Buda, pode ser a sua mãe ou seu pai, pode ser apenas luz,
ou presença, energia. Divino pode ser você, nos conectando com o nosso divino. Vamos juntos realizar a leitura deste livro sagrado, deste livro que traz tanta sabedoria. E vamos intencionar essa leitura de hoje. Que a leitura não seja palavras soltas, palavras escritas apenas. Que ela seja experiência vivida em minha vida e na vida de cada um de vocês. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Hoje nós vamos iniciar a segunda jornada da vida, na página 75. Quem não tiver o livro, não há problema, pode também acompanhar a leitura aqui. Dissolva a divisão interior. Esse capítulo está escrito por Pritaji. Quando nossa filha, louca, tinha 5 anos, sua professora de inglês lhe deu um poema chamado Inside, Outside, de Abigail Griffith, que começava assim: meu interior e meu exterior são completamente diferentes. O poema continuava descrevendo todas as formas em que a aparência física da personagem contrastava com a maneira como ela se sentia sobre si mesma. A doutora pediu à louca para escrever sua própria versão. 25 minutos depois, sem que minha filha conseguisse escrever nada parecido com o proposto, a tutora me entregou o poema dela e disse: o poema que Locke escreveu é bem diferente do original, mas você vai gostar mesmo assim. E foi embora. Aqui vai o que Locke escreveu. Sou tão bonita quanto uma abelha que faz mel. Não quero ser ninguém além de mim. Sou esperta e inteligente, boa e gentil, porque devo mudar o que já é nota 1000? Quero ser amiga de todos que são bons, eu sou eu e você é você. O poema modelo retratava uma pessoa com 2 vozes interiores, enquanto louca não tinha essa divisão dentro de si. Quando as pessoas a conheciam, encontravam alguém em um belo estado de ser, mas essa experiência não se limitou apenas à sua infância. A clareza mental e a ausência de conflitos permanecem até hoje. Hoje, Louca está por volta dos 19 anos. Ela tem a idade próxima da minha filha. Talvez muitos de nós tenham sido assim na infância. Todos nós já nos entregamos por completo, sem qualquer vergonha, enquanto dávamos um abraço em um ente querido. Já nos deleitamos com a sensação de acariciar os pelos de um cachorro ou com o gosto de uma fruta. Já contemplamos os arco-íris formados pelo sol em uma gota de água. Os prazeres simples da vida humana maravilham nossos sentidos. Nós éramos alegres, completos e inteiros. Em algum momento pelo caminho, muitos se tornaram indivíduos divididos, cheios de conflitos, e a autoobsessão se instalou. De inúmeras maneiras, nossa sociedade acentua esse senso de separação.
Aqueles que foram educados em um sistema baseado em notas de prova e rankings aprenderam a comparar, competir e julgar. Fomos educados a encarar nossos colegas como competidores, não como amigos. Não travamos uma batalha apenas contra outras pessoas. Nós também aprendemos a lutar contra nós mesmos. Mentalmente, começamos a pintar a imagem das pessoas que queríamos ser e ficávamos frustrados quando não cumpríamos esta expectativa. Sem percebermos, nós nos tornamos pessoas ávidas por agradar os outros ou se autoafirmar. Nessa ânsia por tornar apenas o outro feliz, vivemos com medo de desagradar as pessoas, passando a tomar decisões e atitudes que evitem conflitos. Quando queremos nos autoafirmar, relembramos nossas dores passadas, ensaiamos conversas irritadas, inventadas, tomamos decisões apenas para provar que aqueles que nos magoaram estavam errados. Nós nos acostumamos tanto a viver em guerra que esquecemos que podemos existir de outra maneira. Mas, afinal, como é que nos tornamos tão desconectados do nosso belo estado de integridade? Quando paramos de agir como seres graciosos que realmente somos, como nos tornamos indivíduos tão preocupados com nós mesmos? Nós estamos na página 77, tá, Lucila? Por que sou infeliz? Para quem você acorda pela manhã? Com quem passa todos os momentos da sua vida, até mesmo em seus sonhos? Quem lhe faz companhia quando você está sozinho ou enquanto convive com os outros? Você mesmo. Você se ama? Você se cuida? Ou é crítico e intolerante consigo mesmo? Você é seu melhor amigo? Pense no que acontece quando se irrita com um amigo, um parente ou um colega. Você tenta mudá-los, dá conselhos, diz que não vai tolerar aquele comportamento, talvez até reze para que mudem. Caso eles se recusem, você pode se distanciar. Passa a fazer menos planos para se encontrarem, demora mais para retornar às ligações. Se as coisas chegarem a um ponto intolerável, talvez até corte relações por completo. Mas, e se a pessoa que lhe desagrada for você mesmo? E se a pessoa com um comportamento detestável for você mesmo? E se a pessoa odiável for você mesmo? Vamos pausar um instante, fechar os nossos olhos, inspirar profundamente. Inspire profundamente. Inspire e expire bem devagar por algumas vezes. E em silêncio, direcione o holofote das suas atenções para o seu relacionamento consigo mesmo. Então, leve a sua atenção para os momentos em que sentiu um belo estado de carinho e respeito por si mesmo. Respire fundo e permaneça em um estado de observação desses momentos.
Agora, leve a sua atenção para os momentos em que você passou por estados de descontentamento e aversão por si próprio. Veja momentos em que você não se sentiu confortável, que desagradou você, que você se sentiu uma pessoa odiável. Respire fundo e permaneça em alguns instantes em estado de observação desses momentos. Inspire profundamente. Quando se sentir pronto, pode abrir seus olhos. Se quiser anotar algo no caderno, no diário de bordo, deixar alguns instantes para você anotar alguma coisa. Com certeza, você já sentiu uma bela conexão consigo mesmo algumas vezes e simplesmente se amou do jeito que é. Também é provável que tenha passado por momentos de tristeza ou desconforto interior. Neles, talvez tenha buscado soluções e fugas externas ou aceitado a guerra interna como normal, esquecendo-se de que esse guerreiro não é você. Você é um ser belo. Você não é uma ovelha com medo de morrer na selva. Você é um leão. Se não tivermos um belo relacionamento com nós mesmos, tudo em nossa vida, a maneira como andamos, a maneira como falamos, nossa voz, nosso raciocínio e nossas tentativas de alcançar sucesso será atingido pelo incômodo da insegurança. Como seria possível conquistar qualquer coisa quando estamos presos neste estado de sofrimento? Precisamos nos livrar dele. Incapazes de lidar com esse abismo interno que só aumenta, muitas pessoas tentam desesperadamente moldar e remoldar seus corpos. Milhões recorrem a narcóticos, bebem álcool, cogitam se suicidar ou realmente o fazem. E ainda assim, por mais que busquemos soluções externas para mudar como nos sentimos sobre nós mesmos, não há qualquer prova da existência de seres humanos que tenham encontrado a felicidade enquanto brigavam consigo mesmo. Afinal de contas, se você passar a maior parte do tempo neste estado de guerra, como terá forças para aproveitar seus relacionamentos, seu dinheiro, seu tempo livre ou seu sucesso? O que mais acontece quando não temos paz interior?
Você brincava de pique-pega quando era criança? Na minha versão da brincadeira, nós formávamos um círculo onde ficava no centro e dizia Unidunite, o escolhido foi você, eliminando um competidor por vez, até o último virar aquele que tinha que pegar os outros. O que nós estávamos fazendo? Em vez de tomar uma decisão clara, permitíamos que a sorte decidisse? Ninguém precisava se responsabilizar pela escolha de quem perseguiria os outros. Se nosso interior não estiver em harmonia, é comum que essa seja a maneira como lidamos com a maioria das decisões importantes da vida, mesmo quando adultos. Somos indecisos porque os estados de sofrimento nos fazem perder a fé e o respeito por nós mesmos e nossas decisões. Continuamos a brincar de unidunité no processo de encontrar empregos, cônjuges ou parceiros de negócio. Simplesmente não conseguimos tomar decisões ou fazer escolhas confiantes. E mesmo quando escolhemos, continuamos na dúvida. Questionamos se amamos a pessoa certa, às vezes até quando estamos no mesmo relacionamento há 3 anos. Questionamos nossas escolhas de carreira após uma década no emprego. Questionamos nossa formação na faculdade muito tempo depois da formatura. Quando estamos perdidos no confronto entre visões e opiniões conflitantes, esquecemos que a vida pode ser realmente linda. Incapazes de suportar esse caos interior, passamos de uma solução rápida para outra, buscando qualquer coisa que silencie as vozes contraditórias e insistentes que criam esta claustrofobia interior. E quando nada causa mudanças duradouras, talvez acreditemos que o mundo está sendo injusto conosco. Mas sou uma boa pessoa, choramingamos. Nunca machuquei ninguém na vida. Por que sou tão infeliz? Quantas vezes a gente faz essas perguntas dessa forma? Hoje eu vi alguma coisa meio diferente nessa leitura que eu estou fazendo aqui. São percepções diferentes que a gente vai vendo a cada vez que a gente lê. Interessante, parece que eu nunca tinha lido essa parte. As 3 expressões do eu em guerra. No famoso poema épico indiano Ramayana, o vilão, o rei Ravana, tem um dilema sem igual. Ele não era um monarca tolo ou mau, como tantos vilões que conhecemos. Ravana era um grande estudioso, versado nas escrituras sagradas, criou grande prosperidade para o seu reino. Então, como as ações desse homem, considerado virtuoso em todos os sentidos, levaram à morte de seu irmão, seu filho e todo o seu clã? O que o levou a sequestrar a esposa do herói Rama, um ato que fez todo o seu reino arder em chamas? Como alguém tão culto se tornou tão destrutivo? A história descreve Ravana como um homem com 10 cabeças. Elas simbolizavam os valores divergentes e os desejos obsessivos que o levaram a se perder na própria mente. Nenhum conhecimento que tinha ajudou a silenciar o tormento de suas vontades e desejos conflitantes. Esse era um homem em guerra consigo mesmo, e não demorou muito para essa batalha interior afetar todos ao seu redor. Ao ler a história de Ravana, talvez você se faça uma pergunta que continua tão relevante hoje quanto era antigamente. Por que pessoas boas se tornam más?
já não fizemos essa pergunta em algum momento da vida? Nós olhamos para uma irmã, um filho ou um amigo que perdeu o rumo e nos perguntamos: que raios aconteceu? Olhamos para o líder ou para o artista que um dia admiramos e pensamos: como eles se desvirtuaram tanto? Quando uma pessoa se perde em um estado de guerra interior, ela acaba como Ravana. Não apenas começa a se autodestruir, mas também tem o poder de destruir os outros. Não interessa se alguém é o ser mais bem intencionado do mundo. Se o seu interior for um campo de batalha de valores contraditórios, eles trarão caos ao seu mundo. O fogo da nossa guerra interior pode ser desencadeado por desejos conflitantes como: quero ser uma mãe altruísta, mas para isso preciso desistir da minha carreira. Não posso ter tudo. Quero ser promovido, mas então não vou poder viajar pelo mundo. Acho que preciso me contentar com o que tenho. Quero ter um relacionamento, mas não quero perder a vida de solteiro. Vou ser infeliz de qualquer forma. E quantas outras frases muito próximas disso nós fazemos muitas vezes nessa guerra interna. A batalha interior também pode ocorrer devido ao conflito entre o sonho e realidade. Desejamos ser virtuosos, mas somos atraídos pelo vício. Desejamos ser pacientes e bondosos, mas estamos cheios de raiva e intolerância. Porém, quando você não sabe se libertar desse tipo de conflito interno, não importa o que caminho decida seguir. Sua insatisfação pode se intensificar e se transformar em depressão ou até em ódio por si mesmo e pelo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Ravana. Apesar de ele saber que seus desejos contraditórios seriam sua ruína e que o destino do seu reino era incerto, ele não conseguiu resistir. Tantos de nós vivem esse mesmo tormento, porém, se o nosso mundo interior for um campo de batalha, como podemos alcançar os belos estados de felicidade e liberdade? Campo de batalha pode parecer um termo muito exagerado. Claro, todo mundo se sente insatisfeito e desvalorizado por grande parte do tempo, mas a vida é assim mesmo. Mas é mesmo? Enquanto a fonte dos conflitos em nossas vidas pode parecer externa, na verdade, somos nós mesmos que liberamos uma força destrutiva no mundo quando adotamos uma das seguintes expressões do eu em guerra. A primeira manifestação da nossa batalha interior é o eu encolhido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá para a gente fazer os 3 eus. O eu encolhido. Quando Alex tinha cerca de 12 ou 13 anos, sofreu intimidação por ser fraco e muito menor que os colegas de classe. Como forma de lidar com a humilhação, ele acabou se tornando ginasta. Quando entrou para a faculdade, ele era um dos alunos mais bonitos do campus. As garotas caíam aos seus pés. E seu sucesso não parou por aí. Alex foi bem-sucedido nos negócios, ficou rico, casou-se com uma mulher linda. Mesmo assim, até hoje, ele ainda se sente extremamente inseguro e inadequado, porque não consegue parar de se comparar com os outros. Com frequência, fica na dúvida se a esposa corresponde ou precisa do seu amor, por comparar o comportamento dela com o de mulheres de seu passado. Alex achava que, se chegasse ao topo de todas as áreas nas quais estava envolvido,
começou a... Como que ela chama? Esqueci o nome dela. Começou a falar junto comigo. Desculpem. Alex achava que se chegasse ao topo de todas as áreas das quais estava envolvido, não teria motivo para se sentir inferior a mais ninguém. Quando criança, tinha decidido que um dia alcançaria uma posição na qual os outros se comparariam com ele e não o contrário. Esse emaranhamento de estados de sofrimento causou um padrão estranho em seu trabalho. Todos os negócios que Alex fazia, mesmo que fossem vantajosos, não eram suficientes. Ele acreditava que os outros sempre se davam melhor. E também sentia que o sucesso só chegava para ele quando se esforçava muito. Na sua cabeça, as outras pessoas tinham uma vida muito mais fácil. Esse padrão só mudou após sua desarmonia interior se dissolver. Uma nova inteligência surgiu dentro dele durante uma meditação mística com Krishnaji, na qual despertou da ilusão de ser limitado e testemunhou um estado de consciência no qual não sentia mais uma divisão ou a necessidade de se comparar. Após Alex sentir essa transformação em sua consciência, foi muito mais fácil acessar os belos estados de criatividade e clareza mental. E desse espaço que ele hoje constrói as suas realizações. O eu encolhido que assolava Alex é comum. Esse estado costuma se manifestar como uma inibição, timidez ou baixa autoestima debilitante. Às vezes, como no caso dele, nossas tentativas desesperadas de engrandecer o eu encolhido podem nos tornar extremamente agressivos. Mas qual é a verdade do eu encolhido? Ele é alimentado pelo hábito viciante de nos compararmos com os outros e sentirmos que não estamos à sua altura. Nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Ficamos nervosos na presença daquele que acreditamos ser mais inteligentes, mais bonitos e mais talentosos. Imaginamos que os outros nos julgam inferiores e ficamos constrangidos. Um eu encolhido cria incerteza e nos afasta das felicidades da vida. Nós perdemos a coragem de perseguir aquilo pelo qual os nossos corações anseiam. Tem uma frase que Bhagavan fala, que a comparação, eu vou tentar lembrar agora, mas é como se dissesse que a comparação, ela destrói todos os nossos sonhos, né? Porque a comparação... Eu vou pegar a frase certinha que Bhagavan fala, eu sei o sentido dela. Bhagavan fala que uma das causas do sofrimento é a comparação. Porque quando a gente está comparando, nós entramos em estados obsessivos, autocentrados e em sofrimento. Então, eu vou pegar certinho a frase dele, mas é a base de todo sofrimento, uma das bases de todo sofrimento é a comparação. A comparação é terrível. E a comparação, ela destrói a gente. Por exemplo, no dia a dia da gente, quantas e quantas vezes a gente se compara durante o nosso dia. Por exemplo, agora, nesse instante, eu posso estar, o meu inconsciente está comparando em alguma coisa. Ou, na hora que eu for assistir, eu não assisto normalmente as minhas gravações, lógico, porque eu me comparo. Olha que absurdo. Eu me comparo. A gente tem um senso de comparação muito forte. Esse eu encolhido da gente, ele berra muitas vezes. A gente sai dele, hoje eu consigo enxergar que a gente se liberta, uma boa parte, muitas coisas a gente consegue se libertar e sair desse sofrimento, mas o eu encolhido, com essa base da comparação, a gente fica
Várias vezes no nosso dia, se a gente pegar e começar a anotar quantas vezes você se compara com algo, você vai ver a quantidade. Aí você fala, será que eu me comparo? Começa a anotar para você ver. Desde a hora que você acorda até a hora que você dormir. Você vai ver que, no mínimo, eu acredito que um é pouco, tá? Pelo menos umas 2 ou 3 vezes você se comparou com algo. Você se comparou e usou alguma dessas coisas do eu encolhido aqui. É incrível isso. Aí temos o eu destrutivo. Aí cada hora é um que vai aparecendo com mais força, mas a gente tem que precisar aprender a trabalhar com todos eles, né? Se libertar de todos eles. O eu destrutivo. A segunda manifestação da nossa batalha interior é o eu destrutivo. Alice e Greg, um casal da Suíça, tinham problemas há mais de uma década, permanecendo juntos apenas por causa da sua filha. Mas quando ela se mudou para fazer a faculdade, os dois decidiram se divorciar. Infelizmente, seus problemas não acabaram por aí. Greg sempre foi um homem razoável, porém, quando o divórcio foi oficializado, as coisas mudaram. Ele cedeu ao ódio, passou a se dedicar a dificultar a vida de Alice. Nos anos em que foram casados, ela era extrovertida e dominante, enquanto o marido era submisso. Parecia que a separação o libertara para soltar anos de raiva e agressão reprimidas. Ele vivia comparando sua vida familiar desagradável e disfuncional com o ideal de como as coisas deveriam ter acontecido, culpando a esposa por sua infelicidade. Greg era bem educado e financeiramente independente. Podia ter uma vida tranquila, mas acabou se tornando obcecado por acertar contas do passado. Quando cedemos ao estado do eu destrutivo, nós nos tornamos emocionalmente desequilibrados, impulsivos e voláteis. Um eu destrutivo pode se manifestar como perfeccionismo, ambição excessiva e crueldade, ou vício em prazer, hábitos desagradáveis ou trabalho. A partir desses estados, encaramos os outros como competidores ou inimigos. Dominá-los ou mostrar nosso poder se torna mais importante do que nosso próprio crescimento e bem-estar. Transformamos amigos e famílias em adversários. Acabamos nos tornando duros e insensíveis e encontramos poucas pessoas que podemos chamar de nossas. Isso nos faz formar relacionamentos doentios. A motivação do eu destrutivo é o hábito viciante de comparar nossas vidas reais com o que achamos que deveria ter sido. Mas não apenas comparamos, também culpamos o outro por nossa realidade irritante. E a vida se torna uma guerra. Então, de novo, aqui vem a comparação num nível além, um nível acima. É como se você não tivesse passado pelo eu encolhido e liberado aí dentro do nosso eu vários monstrinhos que estão ali todos amarrados em caixinhas, né? Então, aí vem o eu inerte. O que é o eu inerte? Chamamos a terceira manifestação da nossa batalha interna do eu inerte. Por toda a vida, Beth se comparou, de novo a comparação, com as irmãs, sempre se considerando inferior. Ela não era tão bonita quanto as outras, e uma dificuldade de aprendizado fez com que não conseguisse alcançar o mesmo sucesso profissional que disputava. Para piorar ainda mais a situação, seus pais a acusavam de ser preguiçosa, o que servia apenas para piorar a sua guerra interior. Assim, Beth entrou em um ciclo vicioso. Ela comia em excesso, não fazia exercícios nem trabalhava e perdeu a pouca confiança que já tivera um dia. O pouco dinheiro que conseguia juntar
era gasto em investimentos imprudentes. Ela sonhava com a vida que sabia merecer, mas que parecia extremamente fora do seu alcance. As características predominantes do eu inerte são indiferença, irresponsabilidade, preguiça e procrastinação. Nós perdemos nossa proatividade e motivação. A única atividade que desejamos fazer é sonhar. O que causa a experiência do eu inerte, mais uma vez, é o hábito de se comparar aos outros, porém, enquanto o eu encolhido luta com isso e passa a vida em uma corrida infinita, o eu inerte desiste sem nem ao menos tentar. Nós abrimos mão da esperança de que algo bom aconteça. Se, por um acaso, temos comportamentos parecidos com o dessas histórias, talvez fiquemos tentados a associá-los imediatamente a hábitos ruins ou características pessoais que precisam ser consertadas. Na tentativa de nos livrarmos do eu encolhido, podemos começar a praticar esportes radicais. Presumimos que a solução para a baixa autoestima seja transmitir para o mundo uma imagem gloriosa. Mas, inconscientemente, isso só aumenta a nossa divisão interior. Com o objetivo de transpor o eu destrutivo, tentamos refinar o nosso comportamento, nossa educação e nosso discurso. Tentamos nos controlar e nos acalmar. Porém, acabamos trocando um vício por outro. Finalmente, para nos libertarmos do estado de inércia, fazemos esforços desesperados para nos arrastar até a academia, desintoxicar nossos corpos e até limpar os nossos fígados sem jamais lidar com a nossa consciência. Essas soluções são duradouras? Como podemos nos transformar de verdade sem nos atentarmos à verdade de que esses são apenas sintomas de uma guerra interna mais profunda? A gente vai parar por aqui a leitura de hoje. Eu vou encerrar aqui no Instagram, porque nós vamos fazer a Diksha e o compartilhar. E se você quiser entrar no Zoom, é só entrar na minha bio, que lá tem o link para acessar o Zoom e assim você continuar acompanhando com a gente, tá bom? Gratidão, Insta. Então, vamos continuar aqui, porque como vai ter som e música, eu não vou poder compartilhar lá no Instagram, mas eu coloquei hoje para a gente tentar chamar mais pessoas para vir até nós aqui e trazer mais pessoas para despertar a consciência. Então, vou pedir para fechar os olhos para a gente observar essa guerra interior, esses três eus que existem, que podem estar existindo, qual deles que estão. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente. Observe os momentos que você não gostou, se incomodou ou odiou a si mesmo. Em que eu, a sua batalha interior, o transformou? De um modo passivo, observe o impacto desses eus em sua vida. Qual é o eu que mais te incomodou? Só observe isso.
Os três, será que surgiram? Foi o eu encolhido, o eu destrutivo, o eu inerte? Qual dos três que está mais incomodando? Traga isso e só observe. Vamos respirar profundamente, abrir os nossos olhos e anotar no nosso diário de bordo o que é que você observou. De repente, não há nenhum desses três eus. Nada pode ter te incomodado também. Só anote para deixar aí anotado com a data de hoje e a gente trabalhar isso também. Nós vamos fazer o nosso compartilhar da Diksha. Vamos cantar o mantra 7 vezes. O mantra do Ekam, que é o Hansa Soham Ekam. E eu vou convidar aqui quem for Diksha Giver, quiser compartilhar a Diksha, pode compartilhar junto a nossa egrégora aqui. Iniciando a Diksha.
vamos convidar todo o nosso círculo de almas e colocar no centro desta roda para receber também esta bênção. Colocando na roda Maristela Milésio, Magda Sanches, Simone Gama e seus pais, Mônica Caldas, enviando Diksha para todos os hospitais, para todas as pessoas que estão acamadas, doentes, ou se recuperando em suas casas. Enviando Diksha para todo o nosso planeta Terra. Encerrando a Diksha. Mantenha os olhos fechados.
E vamos voltando, voltando, abrindo nossos olhos. E essa foi a nossa leitura de hoje. A leitura de hoje foi bem. Recomendo que leiam novamente essa parte, porque esses três eus, eles surgem com pesos diferentes o tempo todo. A gente vai aprender a dissolver isso, mas muitas vezes a gente não consegue dissolver totalmente. Porque conforme a gente vai descamando, parece que vai aparecendo algumas coisas ainda. E é incrível isso. Ainda. Vou encerrar nossa gravação. Começar a nos compartilhar, tá bom?